em seu currículo um leque de formações e de projetos que você fez na época que trabalhava na área de saúde. Cirurgião dentista, tratamento de tuberculose, hanseníase, vacinas, dentre tantas outras gamas. Com tudo isso, o que te fez entrar para a política? Em que momento, assim, te permeou para esse novo caminho? Que, assim, bem distante da saúde, de certa forma, né? Exatamente. Projeto? Projeto? É, então, na realidade, é assim. Eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com as causas sociais. Ou seja, eu nunca aceitei muito as desigualdades que a gente tem hoje na nossa sociedade. Mas isso é bíblico e nós sempre ter. Mas a gente tem que procurar diminuir o máximo possível dessas desigualdades, dessas diferenças sociais, das dificuldades que muitas pessoas passam. E quando eu comecei a atuar em Eldorado, como cirurgião dentista, primeiro que o meu pai nunca gostou de política, meus pais nunca gostaram muito de política, e dizia que a gente não precisava da política para nada, né? Meu pai, um produtor rural, muito sistemático, achava que era autossuficiente para tudo, enfim, né? E eu, então, cresci nesse lar, pensando assim também, né? Quando eu me deparo dentro de um município de Eldorado, onde a gente tinha grande dificuldade de trazer empregos para aquele município. Eu, inclusive, receitava muitas vezes algum medicamento e nós não tínhamos esse medicamento à disposição daquele paciente que não podia comprar. E aquilo, eu fui, com certeza, me indignando com tudo aquilo e de repente, eu percebi que é através da política que a gente consegue melhorar a vida das pessoas e a qualidade de vida das pessoas. Então, se nós não tínhamos lá em Eldorado, na época, uma rede de saúde que pudesse dar uma qualidade de saúde para as pessoas que precisavam e que procuravam um posto de saúde, a rede pública de saúde, é porque ali talvez não tinham políticas públicas para estabelecer uma saúde de qualidade. E assim era na educação, e assim era na infraestrutura do nosso município. E eu, então, vi que a gente precisava fazer algo. E foi assim, vendo a necessidade das pessoas, é que eu acabei enfrentando uma candidatura a vereadora na época, primeiro de vice-prefeita com meu sogro. Nós não fomos eleitos. Na realidade, meu sogro tinha um sonho de ser prefeito de Eldorado, porque a vontade dele era transformar aquele município, né? E me convidou para ser vice dele. E ele era um senhor de 71 anos. Como é que eu ia dizer não para ele, não é mesmo? E ele me pegou também no susto, né? Chegou um dia, estava eu e meu esposo almoçando, e ele chega em casa e diz assim: olha, registrei a minha candidatura a prefeito. E nós olhamos para ele e falamos: mas seu Zeca, mas por que agora? Né? Não, e você é minha vice. Aí eu falei, mas espera aí, fazia 4 anos que estava em Eldorado, e então aquilo me causou um pouco de medo, sim, mas eu encarei junto com ele, e eu conheci então uma realidade também de Eldorado que eu precisava conhecer e que precisava ser mudada. Na outra eleição, fui candidata a vereadora, fui a vereadora mais votada, e como vereadora eu achava que eu ia mudar o mundo, né? E não é bem assim, porque o vereador, ele tem a competência de legislar, né? De fazer leis municipais, de fiscalizar o executivo municipal. E eu me senti um pouco frustrada com aquilo, porque tudo que eu levava, de projetos que eu levava para o nosso prefeito na época, ele não atendia. E aquilo foi me frustrando, né? E aí, então, as pessoas falavam, não, Mara, você tem que ser nossa prefeita. Acabei, então, me tornando prefeita. E quando me tornei prefeita, claro que eu não consegui fazer tudo que eu gostaria de fazer pelo município, né? Mas a gente fez uma transformação na saúde, na educação, na infraestrutura do município e mudamos a história daquele município, né? Onde as pessoas, eu falo que, no meu primeiro mandato, acho que a maior obra
que eu fiz pelo meu município, que toda a nossa equipe fez, foi resgatar a autoestima daquele povo, que não acreditava mais que Eldorado podia sair daquele marasmo, daquelas dificuldades, né? Então, eu entendo que o meu primeiro mandato, o grande legado que eu deixei foi resgatar essa autoestima. Não, Eldorado tem jeito, e a gente vai mudar isso daqui, a gente vai transformar. E no segundo mandato, a gente conseguiu colher frutos que nós plantamos, as sementinhas que nós plantamos no primeiro, né? E isso me conferiu, né, o trabalho que nós fizemos em Eldorado, me conferiu também que eu me tornasse deputada estadual, representando uma região, a nossa região aqui do Cone Sul do estado, Itaquiraí, Mundo Novo, Eldorado, Iguatemi, Naviraí, enfim, né? Foi esse trabalho que a gente fez dentro de Eldorado que nos conferiu essa possibilidade de nos tornar deputada estadual.